Olá, pessoal. Como é que você está? Como é que estão as coisas? A gente vai dar continuidade à nossa aula de maneira remota e eu preferi fazer dessa forma para que a gente possa poder aproveitar ao máximo o nosso conteúdo teórico. Tendo em vista que tem pessoas que não conseguem, né, ter o acesso na hora da aula ou a internet mesmo fica instável. Então, essa aula está sendo gravada e no horário da nossa aula habitual, estarei online, disponível para esclarecer dúvidas e etc. Tá joia? Então vamos lá. Na última aula que nós nos encontramos, eu apresentei algumas escolas da psicologia no início, né, da sua fundação ou no seu estabelecimento enquanto ciência. Então, eu queria começar essa aula de hoje fazendo uma revisão, tá joia? A psicologia, ela, antes de ser considerada ciência, ela tinha o seu desdobramento, a sua base, o seu embasamento, de maneira geral, na curiosidade, no senso comum, daquilo que o indivíduo achava interessante ou tentava entender como é que funcionava a mente, a consciência, os comportamentos. Então, todo esse processo que a psicologia ela se embasava nesse contexto inicial era de cunho filosófico, era de cunho mais de senso comum, tá joia? Em 1879, no laboratório na Alemanha, Wundt, ele iniciou uma série de experimentos a partir da análise da sensação, né? Então ele verificava os estímulos, a partir dos estímulos sensoriais, qual era a reação ou como era a interpretação do indivíduo frente àqueles estímulos. E aí entenda todos esses estímulos em todas as modalidades sensoriais, seja visual, auditiva, né, gustativa, enfim. E entendendo isso, ele começou a analisar a percepção. A diferença de sensação e percepção é que sensação é esse construto que a gente está conversando, que refere-se à captação de informação a partir das modalidades sensoriais, seja interna ou seja externa ao indivíduo. A percepção, por sua vez, refere-se à interpretação subjetiva do indivíduo a partir da sensação, tá? Então, nós percebemos subjetivamente a realidade, as, as informações, tanto do meio externo quanto interno, a partir da sensação. Então, sensação e percepção foram os dois primeiros construtos da psicologia a serem estudados experimentalmente. Então, a psicologia ela se tornou ciência a partir do entendimento que a gente conseguia manipular ou controlar ou mensurar, quantificar esses elementos, esses construtos em laboratório. Então, a partir daí, outros construtos mais complexos foram começando a ser estudados, como memória. Então, nessa perspectiva, vários teóricos começaram a surgir e, por consequência, respectivamente, várias escolas de pensamento da psicologia. O intuito era que as pessoas que iam surgindo iam tentando explicar ou entender o comportamento ou a consciência ou as características psicológicas do indivíduo de acordo com a perspectiva dele, né? Então surgiram essas 5 escolas de pensamento da psicologia: estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicanálise e gestalt. Tá? Então, todas as abordagens da psicologia que a gente vê hoje, elas têm alguma raiz em uma ou mais dessas escolas de pensamento aqui. Né? Então, Wundt ele pode ser considerado, além de ser considerado o pai da psicologia, certo? Ele pode ser considerado o fundador dessa escola de pensamento
estruturalista. O estruturalismo, ele refere-se a, como a própria palavra já diz, a relevância ou a importância que se dá às explicações do comportamento, da consciência, dos aspectos psicológicos como um todo, né, especialmente as que são relacionadas à sensação e à percepção, com base na forma com que o indivíduo ele está enxergando a realidade, ou seja, na estrutura. Então, se eu pedir para um indivíduo descrever uma mesa, descrever um sofá, descrever um copo, ou falar sobre um copo, um sofá, enfim, ele vai descrever a estrutura. O copo, por exemplo, é rosa, ele é liso, tem formato de circular, ele é alto, tem 20 centímetros, por exemplo. E aí, alguns outros teóricos, eles começaram a surgir dizendo que não tinha muita, entre aspas, né, muita função ou serventia falar sobre a estrutura das coisas e descartar ou não enfatizar o funcionamento. Então, surgiu a outra escola, chamada funcionalismo, que se a gente fosse fazer a mesma pergunta que a gente acabou de fazer para um estruturalista, ele iria responder que o copo ele serve para colocar um líquido dentro, para fazer refeições, para apoiar um objeto. Então, ia descrever funções. Essa é a grande diferença entre essas duas escolas, como os próprios nomes já prediz. O behaviorismo, por sua vez, e aí a gente já está falando em meados de 20, 30 anos depois da descoberta da psicologia enquanto ciência, né? O behaviorismo, como o próprio nome também já propõe, ele tem essa preocupação relacionada com a descrição dos comportamentos observáveis. E aí embasa-se muito na perspectiva de que tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, olhamos, o movimento do nosso organismo, o batimento cardíaco, o pensamento, os neurônios, tudo era comportamento. Então, era possível de medir, era possível de verificar, de modificar. Então, o behaviorismo ele foi uma grande revolução na psicologia. E aí, em contrapartida, né, surgiu a escola de pensamento chamada psicanálise, que é de Freud, e a psicanálise tinha uma ênfase muito grande no inconsciente, em como o inconsciente ele pode trazer informações que estão intrínsecas ao indivíduo a partir de alguns processos, como o processo da fala, né? Então, quanto mais o indivíduo falava, mais trazia informações de cunho inconsciente para que pudesse haver a resolução de problemas. Então, outra coisa também que era bastante utilizada para os estudos psicanalíticos, e ainda os sonhos. Então, existe a análise dos sonhos, a percepção daquilo que a pessoa tinha dos seus sonhos e o que o profissional também conseguia interpretar daqueles sonhos. E aí, a outra escola se chama Gestalt. Então, a Gestalt, não sei se vocês lembram, naquela aula que eu colocava umas imagens, aí vocês viam um cachorro primeiro, depois viam que era a mão de um senhor idoso e tinha uma mulher saindo da orelha, né? Então, a Gestalt, ela tinha muito essa análise a partir da percepção visual, o que o indivíduo conseguia enxergar e tinha essa percepção em relação às partes e ao todo, tá? Essa revisão aqui que eu estou trazendo para vocês hoje, no início da nossa aula, ela se faz importante para que a gente possa compreender qual será o rumo, né, se eu posso chamar assim, da nossa aula de hoje. O behaviorismo, como a gente estava vendo agora, ele foi uma das escolas de pensamento da psicologia. E como eu também já mencionei, ele também originou algumas outras abordagens.
Uma abordagem que a gente vai estar utilizando em toda a nossa disciplina se chama teoria cognitivo-comportamental, né? Então, aqui, parte dessa teoria, ela surge justamente do behaviorismo. Behaviorismo a gente também pode chamar como comportamentalismo, como abordagem comportamental, todos são sinônimos. Então, a teoria cognitivo-comportamental, ela surgiu entendendo e compreendendo que um indivíduo ele pode ser explicado e entendido a partir de duas perspectivas: dos seus pensamentos, que são oriundos de crenças, da forma como ele está enxergando o mundo a si e ao outro, e também como ele se comporta frente às condições ou reações da vida de maneira geral. Então é importante aqui a gente fazer uma definição do que seria o lado cognitivo e o que seria o comportamento. Geralmente, quando eu faço uma pergunta assim, fulano, como é que você se sentiu, ou como, melhor dizendo, deixa eu reestruturar a frase. Fulano, diante do assalto que você sofreu, como você se sentiu? E aí vamos supor que a pessoa responda: eu me senti, eu fui logo correndo. Eu me senti, e aí a pessoa não fala o que sentiu, as emoções, né? Existe muita confusão da gente compreender e diferenciar o que é um pensamento, o que é um comportamento, o que é uma emoção, né? Então, é importante que a gente faça essa separação, que o cognitivo é todo esse aspecto psíquico que nós conseguimos perceber acerca do pensamento, do pensar, acerca da própria memória, dos aspectos que a gente estudou em sala quando vocês se dividiram em grupo na última aula. Eu não sei se vocês se lembram, né, que cada grupo ficou com algumas temáticas como memória, inteligência, lembram disso? Então, tudo isso faz parte dos aspectos cognitivos. Comportamento é realmente aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente consegue modificar, tá? Pensamento e emoções, a gente também consegue fazer essa modificação, mas o caminho ele tende a ser um pouco mais complexo. E hoje a gente vai estar estudando, dando início a esse tipo de abordagem psicológica, porque ela vai estar embasando toda a nossa teoria até o final do semestre. Então, a teoria cognitivo-comportamental, de acordo com alguns livros de maneira geral e alguns artigos da área médica, ela é mais utilizada porque ela é mais efetiva, ela é mais direta, né, do que outras perspectivas como a psicanálise, que exige que a gente acesse o inconsciente e assim por diante, tá? Então, para a gente ir desmistificando essas questões, o que o psicólogo pretende nessa abordagem, né? Para a gente efetivamente, o que o psicólogo ele quer, né? Então eu trouxe aqui para vocês. Ele quer produzir uma mudança cognitiva dos pensamentos e crenças do paciente, cujo objetivo é a mudança emocional e comportamental frente às ações e necessidades geradas pela doença e pela hospitalização. Tá? E aí eu trouxe essa perspectiva de doença, hospitalização, porque como a gente vai estar se comportando na perspectiva da atuação no contexto, no cenário médico, tá joia? Então, o psicólogo que vai estar trabalhando juntamente com o médico nessa equipe multiprofissional, ele vai ter essa preocupação, ele vai compreender o indivíduo em sua subjetividade, em sua individualidade e tentar, diante do contexto, proporcionar essa mudança. Aqui, obviamente, como eu mencionei, a gente está falando do contexto médico, tá? Mas essa atuação do psicólogo é geral.
independente do seu campo de atuação. E outra coisa que é muito importante diante da atuação ou da utilização dessa abordagem por um profissional da psicologia é que a gente quer proporcionar ao paciente as habilidades e a capacidade de resolver suas próprias demandas, né? A ideia não é que o psicólogo ele se torne uma muleta para o paciente o resto da vida, que ele precise de um psicólogo para tomar suas decisões ou para avaliar os riscos ou benefícios, as consequências de maneira geral, né? Então, a ideia é que a gente, enquanto psicólogo, possamos fornecer subsídios e ferramentas a esse paciente para que ele possa ser o seu próprio terapeuta, né? Então, o psicólogo que trabalha nessa abordagem, e nas demais também, de maneira geral, a gente também trabalha com um processo de alta. Alta, nessa perspectiva, não é de cura. A paciente está curada, não precisa mais de psicólogo, não é isso. Alta no sentido de que alcançou o objetivo que foi proposto naquele processo psicoterapêutico, por exemplo, e aí o indivíduo ele vai dar continuidade à sua vida a partir dos ensinamentos e do processo de aprendizagem que ele desenvolveu durante a terapia, tá joia? E aí é muito importante a gente entender que a psicologia ou a teoria cognitiva, né, se a gente for examinar essa abordagem nas duas perspectivas que juntas somam ela como um todo, a teoria cognitiva ela baseia-se na percepção do indivíduo. E olha só a premissa básica que rege essa teoria. Não é o fato em si que vai determinar o que as pessoas pensam, mas o modo como elas interpretam esse fato. Então, eu vou falar um exemplo bem atual. Estamos nesse momento tendo aula remotamente, utilizando meios digitais para que a gente possa dar continuidade ao semestre que se iniciou. E isso aconteceu em virtude da pandemia que estamos vivenciando do Covid-19, tá? Esse é o contexto. E aí, algumas pessoas têm interpretado isso como uma das piores coisas, né? Que não gosta desse estilo de resolução do problema, que esse tipo de aula remota é muito ruim, enquanto outras pessoas estão dizendo que tem sido melhor, tenho conseguido, inclusive, ter mais tempo hábil ou útil para estudar, que eu estou em casa, né? Então, perceba, o contexto da pandemia é o mesmo para essas duas pessoas, mas a forma como a gente está interpretando a realidade, ou seja, está sendo mais vantajosa ou não, está variando de acordo com o indivíduo. Então, não é a pandemia em si, é como eu estou interpretando isso, né? Então, algumas pessoas veem a crise ou a mudança como oportunidade sei lá, de crescimento, oportunidade de enxergar a vida por outro lado, de dar sentido, e outras não. Então, o que vai estar determinando a forma ou a percepção dos eventos é o indivíduo em sua subjetividade, em sua experiência de vida, em em seu cenário, em seu contexto de maneira geral. Isso se aplica em tudo. Então, possa ser que você receba um paciente que ele tem uma perspectiva, uma forma de enxergar a vida muito negativista, e para tudo que você for tentar propor um tratamento para ele não vai querer ou ele vai dizer que não adianta, por exemplo, né? Então, isso a gente pode compreender na perspectiva cognitiva, que refere-se à forma como esse indivíduo enxerga a realidade que ele está vivenciando. E aí, corroborando com isso,
há alguns transtornos psicológicos que a gente vai estar estudando nessa primeira unidade, podem ser oriundos da forma distorcida que o indivíduo ele vai percebendo os acontecimentos e influenciando as emoções, o comportamento e a estrutura psíquica de maneira geral, né? Então, dando continuidade aqui, né? Isso não significa que sejam os causadores dos problemas, mas sim pensamentos que fazem modular e manter emoções disfuncionais que independem da sua origem. Então, por exemplo, uma pessoa que está sendo diagnosticada com algum transtorno psicótico, e a gente vai ver mais posteriormente, e aí, né, existe a hipótese diagnóstica de esquizofrenia, e a esquizofrenia, por sua vez, ela pode ser considerada, né, um espectro, hoje em dia, de acordo com os novos estudos de classificação de transtorno mental, e a esquizofrenia ela tem uma característica que é muito comum ao indivíduo que tem esse diagnóstico, que é em relação à alteração da percepção da realidade. Só que cada indivíduo com esquizofrenia, ele vai ter um desenvolvimento ou vai desencadear as características desse transtorno de maneira diferenciada, por isso que hoje é considerado um espectro. E aí, o indivíduo ele pode perceber essa realidade diferente a partir da distorção de, dos estímulos sensoriais, como alucinações visuais, alucinações auditivas, né? Então, essa forma distorcida, ela também pode estar originando ou reforçando o... meu cachorro latiu aqui. Vem cá, chega. Vem cá, chega. Venha dar aula, mamãe, chega. Isso. Pode ser, pode estar presente, né? Eita, eu me perdi um pouquinho, mas vai dar certo. Então, dando continuidade, a outra parte, né, da teoria cognitivo-comportamental refere-se à questão relacionada à teoria comportamental, que ela é baseada nos princípios de aprendizagem e refere-se à forma, ao modo, ao comportamento da pessoa, né, frente às situações, né? Então, o modelo comportamental ele também pode ser explicado ou entendido a partir de alguns esquemas de reforçamento, né? E que é o behaviorismo, que eu estava conversando com vocês, inclusive, em sala de aula. Lembra a questão do reforço positivo, né, punição? Então, o paciente, ele tem a tendência de retornar, ou seja, de se comportar, de sair de onde ele está e ir, tem a tendência de se comportar retornando a você enquanto médico, se de alguma forma para ele foi reforçador, né? E a gente só continua, por exemplo, ouvindo ou estudando uma aula, conteúdo de uma aula, a partir do momento que isso também é reforçador, né? Então, por que a gente gosta de algumas disciplinas e outras não tanto, né? Talvez porque essa disciplina que você goste mais, ela motive e faça você se sentir de alguma forma mais, como é que eu posso dizer, mais motivado mesmo. Então, você de acordo com a perspectiva comportamental, é reforçado continuamente a continuar estudando. Então, entendendo essas duas particularidades da teoria cognitivo-comportamental, o modelo que une as duas teorias, ele pode ser entendido também nessa perspectiva aqui desse esquema. Então, o indivíduo, né, o modelo cognitivo, perdão, ele é esse fundamental para a gente compreender essa teoria e a prática na perspectiva da psicologia cognitiva, né? Assim como a gente estava vendo. Então, aqui, a gente está falando somente nessa perspectiva da cognição. Olha só. Quando eu peço para você me dizer assim,
Qual é a primeira coisa que você pensa quando alguém diz que você está muito bonito hoje? Tá? Então, algumas pessoas, vamos supor, algumas pessoas vão dizer, não, isso é uma gentileza sua. Outra pode dizer, que mentira, não, né? Então, outras podem dizer, o que é que você quer? Então, esse primeiro pensamento que você está tendo acesso, que estava lá guardadinho no inconsciente, ele é o que a gente pode estar chamando de pensamentos automáticos. E aí, uma definição mais precisa, né, refere-se a fluxo de pensamentos que coexistem com o fluxo de pensamentos que está sendo manifesto, né? Então, se eu tento acessar de alguma forma a sua percepção para alguns conteúdos, uma dessas formas é fazendo algumas perguntas, como isso, né? O que que você pensa quando você está apresentando um seminário e aí você olha para a turma e tem alguém olhando para você e rindo, né? Naquele momento que você está ali, algumas pessoas podem responder assim: ah, eu acho que ele está rindo porque ele está me julgando, ele está me avaliando, ele está dizendo que eu tá me achando burra, tá me achando incapaz, enfim, pode ser vários desses pensamentos, certo? Então, esse pensamento, esse fluxo de pensamento que a gente está tendo, né, a partir dessa percepção dessa primeira, como é que eu posso dizer, dessa primeira via de percepção, né, refere-se a esses pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles ocorrem porque existe uma crença nuclear, uma crença rígida, que vai estar sendo a origem. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia com uma árvore, tá? Então, as crenças nucleares, elas são mais profundas, mais rígidas, mais difíceis de serem modificadas. Ela pode ser a raiz da árvore. O fruto dessa árvore, né, que é aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue pegar com mais facilidade, e aquilo que a gente consegue modificar com mais facilidade, que é pegar o fruto, né, arrancar e comer e jogar fora e etc., é o pensamento automático. E o que está no meio, ou ligando esses dois elementos, é o tronco. Esse tronco aqui ele pode ser entendido como crenças intermediárias, ou seja, aquelas regras, né, que a gente tende a obedecer. Por exemplo, se, né, nesse exemplo do seminário, né, você está lá apresentando, tem alguém rindo e você pensa automaticamente que aquela pessoa está rindo porque você está errando e está achando você burra, e a crença intermediária seria tipo assim: se eu falar com mais segurança, eu vou aparentar ser mais inteligente. Então, eu vou falar mais alto. Então, é como se fosse uma regra. Se eu falar mais alto, então vou aparentar mais inteligência. Eu estou dando um exemplo hipotético, tá já? Então, esse modelo aqui que a gente está conversando compreende uma hierarquia de funções cognitivas, né? Que a gente só tem esses pensamentos automáticos e a gente só segue essas regras cognitivas porque temos crenças acerca disso. Então, se a gente fosse colocar aqui um exemplo, nesse exemplo do seminário, uma hipótese é que a minha crença nuclear sobre mim é que eu sou burra. Então, deixa eu colocar aqui, contexto, apresentação de seminário e vejo uma pessoa me olhando e rindo. O primeiro pensamento automático que eu tenho diante desse contexto é: fulano
Tá rindo de mim porque eu sou burra. Ou então, só rindo mesmo. Se eu falar mais alto, vou parecer menos burra. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só uma forma de estruturar, da gente entender como é que esses elementos desse modelo cognitivo eles podem estar conversando ou estruturados em si. E aí você pode se perguntar, eita, quero saber logo minha crença, né? Como é a minha crença sobre mim, sobre o outro, sobre, enfim. É muito difícil e é um caminho mais profundo, porque se a gente fosse desenhar aqui um, um, um iceberg, certo? Olha como eu desenho bonito, ó. Um iceberg. Eita. Certo? Aqui é um iceberg. E se a gente fosse... Aqui é a linha do mar. Aqui é a linha do mar, já é? Então, assim, deixa eu pegar a mãozinha. Então, aqui, acima da linha do mar, é o que a gente consegue enxergar. Entenderam? É o iceberg, que está flutuando lá bem de boa. Isso aqui, se a gente fosse fazer uma analogia com esse modelo, aqui estão os pensamentos automáticos. E mais profundamente, aqui, por exemplo, estão as crenças centrais. Essa pontinha aqui do iceberg, ou esse iceberg de maneira geral, só existe porque tem uma base que está fornecendo essas informações, entendeu? Então, aqui existe, por exemplo, pronto, vou dar outro exemplo, né, disso de seminário que eu estou citando. Outro exemplo de uma outra pessoa. Essa pessoa, ela, quando está na véspera de apresentar, ela começa a passar mal, né? Ter dor de barriga, dor de cabeça, e o corpo começa a se comportar de uma maneira que é característica de sintomas de ansiedade. Então, essa pessoa, ela pode começar, se a gente for conversar com ela e a gente perguntar o que está acontecendo, o que, é que você está pensando acerca da apresentação que está te deixando tão ansiosa e tal. E aí a pessoa pode realmente dizer que não, eu acho que eu não consigo. É muita coisa para estudar, é muito material, eu não vou dar conta. A professora vai perguntar e eu não vou saber responder, a turma vai rir. Eu não consigo, não consigo, tá? Vamos supor que esse é o discurso dessa pessoa hipotética que a gente está conversando. Provavelmente, essa pessoa ela tem como crença central ou nuclear, que é a mesma coisa, que ela é incapaz, tá? Então, o que eu estou querendo explicar com tudo isso, e por isso que eu estou enfatizando um pouco mais, porque o psicólogo que trabalha com essa abordagem, ele vai ter que ajudar o paciente na perspectiva de mudar essa crença central sobre si. Mas isso é muito difícil. É um processo de fato, porque essa crença central é o resultado de toda a experiência de vida do indivíduo que ele passou, né, as experiências relacionadas à convivência mesmo, só as relações que tem em casa, na escola, nos relacionamentos afetivos, né? Então, a gente vai se construindo. E tudo isso, toda essa construção, ela parte dessa perspectiva subjetiva, porque o indivíduo, ele está analisando ou vivenciando a realidade com base na sua percepção, né? Só que essa percepção, ela pode ser distorcida. E a partir daí, por exemplo, essa pessoa desenvolver, né, essas crenças que podem não condizer, né, não ser condizente com a realidade, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou dando dessa pessoa do seminário,
Tá, você acha que uma pergunta que o psicólogo pode fazer, né? Quando diz, eu não consigo, as pessoas vão rir de mim, o professor vai fazer alguma pergunta e eu não vou saber responder, né? E aí, uma das formas que a gente tem é de intervir nessa situação, né? O psicólogo pode perguntar, né? Alguns exemplos. Nas outras vezes que você apresentou, as pessoas também riram de você? Não, não riram. Nas outras vezes que você apresentou, como foi que... Aí a gente pode fazer essas intervenções, né? E aí, partindo aqui para alguns exemplos, né? Então, exemplos de pensamentos automáticos em relação a algumas situações, né? Então, um paciente, quando está sendo avaliado, né, em relação ao seu diagnóstico, está lá e pode ter esse tipo de pensamento, né? Isso faz sentido. Finalmente, um médico com cabeça, né? Um médico que sabe falar, né? E aí, esse pensamento vai estar tá ligado ao processo emocional da gente, certo? Outro exemplo, um doente renal crônico recebendo indicação de tratamento de hemodiálise. Ele pode pensar naquele momento, né, por exemplo, isso não é possível, isso nunca vai funcionar. E aí, perceba que isso vai tá aí entre parênteses a emoção que isso pode estar gerando no paciente, né? Então, outro paciente, outro exemplo, paciente oncológico em radioterapia, ele pode pensar da seguinte forma: tá muito complicado, eu sou burro, eu nunca vou entender por que eu preciso fazer esse tipo de tratamento, né? Então, pode estar correlacionado esse tipo de pensamento com as emoções, tá? E algumas formas de questionamento, como eu estava mencionando para vocês agora há pouco, é que quais evidências que você tem, né, que apoia ou contradiz essa sua ideia? Aí a gente volta. Como assim, professor? Quando o indivíduo ele pensa assim, né? Isso não é possível, isso nunca vai funcionar. Tá, qual é a evidência que você tem que isso nunca vai funcionar? Entende? Então, a gente fazendo algumas perguntas chaves, a gente consegue questionar alguns desses pensamentos, certo? Então, na prática, várias queixas são ouvidas porque é de grande dificuldade dos indivíduos em lidar com essas alterações que são promovidas ou provocadas, né, diante desses exemplos que a gente tá dando, pela doença, né? E aí, dessas distorções, elas podem realmente ser observadas na prática, né? E aí eu trouxe para vocês aqui outro quadro que ele traz essa listinha aqui de distorções cognitivas, né? Então, existe essa classificação, né, de algumas distorções cognitivas frente ao que o indivíduo acredita ou tem como seu padrão cognitivo, né? Por exemplo, a distorção cognitiva de tudo ou nada, em caso de paciente oncológico. Um exemplo, certo? Só um parêntese. Todos esses exemplos que eu estou trazendo para vocês aqui têm essa perspectiva do contexto médico, mas isso se aplica a absolutamente tudo, inclusive a você, certo? E é muito interessante porque essa aula que a gente está tendo agora, ela também é uma forma de você parar e se analisar, e entender que talvez algumas coisas que você esteja pensando, né, seja acerca de si, do outro, do mundo de maneira geral, possam não ser a realidade em si. Pode ser uma forma distorcida que você está tendo, tá? Fecha parênteses. Então, esse exemplo de distorção cognitiva nesses contextos médicos, aqui eu trago um paciente oncológico, né? Tudo ou nada. Se eu não sou corajoso para fazer esse tratamento, então eu sou um covarde, né? Ou os dois polos aí. Ou eu sou corajoso, tudo, 100%, ou eu sou um covarde, né? A linha de zero. Outro exemplo de distorção, catastrofização. Num caso de paciente com indicação de exame de ressonância, ele pode falar, né? Eu vou ficar tão nervosa que não serei capaz de entrar naquela máquina, né? Então, como é que o nervosismo ele pode chegar
ao ponto extremo de fazer com que você não entre ou não realize um determinado exame, né? Então, aqui tem outras distorções que podem estar presentes no indivíduo. Todo mundo tem, de alguma forma, uma distorção cognitiva. Todo mundo. E o que vai estar determinando isso é a forma como a gente enxerga, né, a vida, a percepção dela de maneira geral. E aí é importante a gente também reforçar que eu posso ter todas essas distorções. Ou posso ter duas, ou posso ter três, né? Então, não existe uma regra, né? Então, o mais interessante da gente estudar e verificar e entender que são distorções é porque a gente consegue modificar, né? Então, se, por exemplo, aqui, essa distorção leitura mental, se tem um paciente lá, né, na hemodiálise, e ele diz, eu não consigo fazer nada certo que o doutor manda, isso me diz que eu estou fazendo é péssimo. Então, o indivíduo aqui, ele está lendo, nesse contexto aqui, mentalmente, o que é que um médico está mandando. Outro exemplo de leitura mental é a gente estar passando assim na rua, ou dentro de casa, ou até, sei lá, virtualmente mesmo pelo WhatsApp, né? Você manda mensagem para alguém e essa pessoa não responde, por exemplo. E aí você pode pensar, caramba, fulana viu minha mensagem, você nem sabe, certo? Fulana viu minha mensagem e nem respondeu. Acho que ela tá com raiva de mim. Tá, qual é a evidência que você tem que ela tá com raiva de você? Né? Então, essa leitura mental tem essa característica da gente estar, tipo, adivinhando o que é que o outro tá pensando ou sentindo, né? Então, aqui é só a descrição, né, desse modelo cognitivo, né, que eu mencionado para vocês. E aqui nesse slide é só um exemplo, né, desse modelo cognitivo de uma pessoa que tem como crença central que ela é inadequada, né? Então, quais são os pensamentos que ela pode vir a desenvolver, né, quando ela está, vamos supor, deprimida, num quadro deprimido, né? Que ela não pode fazer isso, que isso é difícil, que jamais vai aprender. Isso aqui é perpassado por crenças intermediárias como se eu trabalhar muito duro, eu posso fazer bem as coisas, né? Então eu não vou me tornar inadequado, tão inadequado assim, né? Eu deveria sempre me esforçar ao máximo e assim por diante. E aí aqui é só um quadro que a gente chama de conceituação cognitiva, que ela vai explicando como é que se dá essa análise psicológica dessa pessoa que a gente está falando aqui anteriormente. Então, alguns exemplos práticos dessas técnicas cognitivas que a gente pode vir a ter com o indivíduo é, por exemplo, a psicoeducação. Então, isso de psicoeducar, né, é uma das ferramentas mais preciosas da gente na terapia, porque tem pessoas que não entendem o que é o próprio pensamento, né? Mistura muito com a emoção, né? E aí a gente educa o paciente explicando o que é que ele precisa entender, né? Tem muitos pacientes que acreditam ter depressão, né? Já chegam no consultório assim, doutor, eu tô me sentindo ruim, eu acho que eu tô com depressão. E aí esse processo de coeducação pode ser visto da seguinte maneira: é eu explicar quais são os critérios da depressão, verificar qual é a sintomatologia que essa pessoa está apresentando para saber se enquadra aos critérios, né? Então, isso é o processo de psicoeducar. Esse questionamento de evidências, né, que eu falei bastante aqui no meu discurso, né? A gente questionar mesmo, peraí, qual é a evidência que você tem frente a isso, por exemplo, né? Mudar o foco de atenção. Então, uma pessoa que foca muito em determinado problema, que mina bastante, né? Que gira em torno do mesmo problema e não chega a conclusão nenhuma. E aí tem infinitas técnicas cognitivas que a gente pode estar utilizando, né? E aí algumas técnicas comportamentais que a gente também pode utilizar por exemplo, o relaxamento, né? Então, ou a respiração diafragmática, né? Pessoas que
Pessoas que têm ansiedade, né, seja exacerbada ou não, que aí pode ser considerado um transtorno, uma das formas que a gente tem de fazer essa intervenção é a partir de relaxamento, né? Então, a ansiedade, ela provoca no nosso corpo, de maneira geral, uma tensão muscular, né? Então, essa tensão muscular, ela pode promover ou provocar é, o agravamento, vamos assim dizer, dos sintomas da ansiedade e vice-versa, né? Então, tem várias outras técnicas comportamentais também. Eu não vou estar cobrando em prova que vocês decorem essas técnicas, não, certo? É só para vocês terem uma visão mais geral de como é que na prática a gente poderia fazer essas intervenções. E aí eu vou estar mandando alguns vídeos também para vocês dos minutos psíquicos, né, que eu gosto bastante sobre essas temáticas que a gente está trabalhando aqui, né? E aí, o que eu queria reforçar, né, é que essas ferramentas da TCC, ou seja, da teoria cognitivo-comportamental, elas podem estar ajudando nesse processo de avaliação dos pensamentos conscientes, né? Ou seja, a partir dessas perguntas a gente consegue, pelo discurso do paciente, ter acesso à forma como ele está pensando, né? E de maneira estruturada, né? Quando esses pensamentos eles estão de maneira, como o autor chamou assim, perturbada ou desorganizada, né? Aqui eu queria trazer para vocês esse modelo cognitivo, né? Em um outro formato. A gente estava falando agora há pouco sobre crenças centrais, intermediárias e os pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos automáticos, a gente também pode enquadrá-los aqui como pensamento. Então, pensamento automático é tudo isso que está fluindo aí na sua mente, que enquanto eu estava aqui explicando e conversando com você, você estava pensando em outras coisas. Seja que uma palavra que eu falei foi gatilho para você lembrar de alguém, ou escrever uma mensagem no WhatsApp, ou enfim, tudo isso que você está pensando nesse momento, né, podem ser considerados pensamentos automáticos. E aí, nesse modelo cognitivo, e esse sim, eu preciso que você compreenda, porque é bem que a gente consegue extrair muita coisa para poder intervir. O indivíduo, todos nós de maneira geral, ele está imerso em um ambiente, em um contexto, tá? Lembra que eu tinha falado para você lá? Então, vamos supor, deixa eu ver aqui um exemplo. Seminário mesmo, né? Então, faculdade é um ambiente, contexto de apresentação de seminário. E aí, na hora dessa apresentação do seminário, por exemplo, tem alguém rindo e olhando para você, certo? Esse é o contexto. E aí você pode pensar, eu estou falando besteira. E a partir daí você começar a ficar cada vez mais ansioso, pode ficar com raiva, você pode sentir medo da própria reprovação. E aí alguns comportamentos que você pode ter que pode ser desencadeado por isso que você está pensando, por isso que você está sentindo, é falar mais rápido para acabar logo. E aí você percebe que o seu batimento cardíaco acelera, você tem taquicardia, você pode ter suor mais constante, tremor na fala, tá? Então, de maneira geral, aqui foi a amplificação desse modelo. Então, o modelo que a gente está falando aqui, que é esse modelo também cognitivo, ele pode ser a explicação ou o caminho da explicação dos problemas que a gente enfrenta, né? Então, todos nós estamos imersos em um ambiente, em um contexto, e isso pode promover na gente reações físicas, estados de humor, comportamentos diferenciados, pensamentos e assim por diante. E aí, se você perceber, eu coloquei uma setinha que liga todo mundo,
O que significa isso? Isso significa que todos esses elementos ou esses aspectos, eles têm uma correlação entre si. Eles são dependentes ou interdependentes. Porque quando a gente está pensando que a gente está falando besteira, simultaneamente a gente está se sentindo ansioso, com medo, por exemplo. Isso faz com que eu fale mais rápido, isso faz com que eu perceba que meu coração está batendo mais, que eu estou suando. Isso aqui é um ciclo, né? Então, isso aqui você pode aplicar e entender em todos os contextos da sua vida, né? Então, esse é um modelo, né, de 5 partes que pode estar explicando algumas questões que muitas vezes a gente se comporta e a gente não percebe o porquê que a gente está se comportando daquela maneira, né? E aí, isso aqui vai ser a forma como a gente vai estar entendendo todo o processo de intervenção da gente. Tá joia? Então, vou ficando por aqui e na próxima aula a gente recomeça desse modelo cognitivo relacionado ao pensamento, porque aí a gente vai estar, como é que se diz? Estudando mais aprofundadamente o pensamento e os outros processos psicológicos que estão imersos aqui. Tá joia? Então, um abraço para você. Tchau, tchau.